Pronto, vamos lá. Pessoal, o que a gente vai olhar hoje é um assunto bem profundo mesmo, mas bem oportuno ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque a gente vai falar sobre relacionamentos, a gente vai falar sobre ansiedade, dentro de alguns papéis diferentes, e isso vai te dar algumas clarezas de algumas questões, tá? Papel e caneta na mão, se possível, obviamente. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, vou colocar aqui a outra câmera, para que a gente possa ter uma visão bem legal do processo, tá? E aí fica mais fluido. Então, tô entrando aqui. Recording in progress. Vamos lá. Eu vou destacar a outra câmera, aí vai ficar mais fácil para a gente visualizar, tá? Vamos lá. Aonde eu crio referencial de segurança? Então, o que faz alguém ser seguro ou ansioso? Talvez você pense assim, Éder, não é seguro e inseguro? Não. Você vai entender o porquê. É seguro e ansioso, tá? Vamos lá. Esse conceito vai ser construído quando eu vejo a relação dos meus pais. Então, de 0 a 6 anos, vocês já ouviram falar de teoria do apego? Se sim, dá um joinha para mim, por gentileza. Teoria do apego. A gente vai se aprofundar e destrinchar isso, tá? Então, aqui é pai e mãe, e aqui são os filhos. Então, o que ocorre? Eu preciso me sentir seguro de observar a relação dos meus pais. Se eu vejo meus pais brigando, se eu sinto meu pai ausente, se eu sinto que eu posso perder pai ou perder mãe, se tem uma morte quando eu sou criança, se tem uma separação, o termo é apego ansioso. E aqui a gente se aprofunda. 99% das pessoas que eu conheço têm apego ansioso. É difícil enxergar alguém de apego seguro. E aí vocês vão entender o porquê. O que eu conheço que pessoas que têm apego seguro é porque elas trabalharam o apego. O que seria uma pessoa com apego seguro? Ela se sente confiança quando aprende algo novo. Ela se permite ir para o desconhecido, são coisas novas. Ela tem uma autoimagem positiva. Ela se sente segura em fazer amigos, em se relacionar de forma amorosa, romântica. E ela tem segurança também ao lidar com o trabalho e com o dinheiro. E ela não é dominada pelo próprio desejo. Parece utópico isso, parece não. Éder, é sonho? Não. É o apego seguro, tá? Você vai ver em uma recriação as crianças que têm apego ansioso. Já viu aquelas crianças que a maioria das crianças está tudo brincando, tá correndo, tá fazendo isso. Daí você olha uma criancinha lá, ela tá grudada na mãe ou no pai, já viu isso? Essa criança é o apego. Ela é a criança que tem um apego ansioso, tá? A gente vai falar aqui de 3 formas de apego ansioso. Um é o apego que só tem o processo da ansiedade. Éder, que é uma pessoa ansiosa na relação. A pessoa que ela é ansiosa na relação, ela vai ter ansiedade de estar com os amigos, ela vai ter ansiedade de estar com o namorado, com a namorada, ela anseia coisas novas, então ela não fica segura. Então tem uma ansiedade.
Se vocês quiserem anotar, a ansiedade ela tem uma relação íntima com medo. Então, a ansiedade tem de derivação o medo. E a ansiedade vem principalmente em quais situações? Vem um pensamento intrusivo, que é um pensamento espontâneo, é um pensamento negativo, e em seguida ele dá desdobramento. Exemplo, será que as pessoas gostaram de mim? Eu acho que fulano não gostou de mim. Eu acho que fulano não foi com a minha cara. Será que aquela pessoa lá está chateada comigo? Será que eu fiz alguma coisa? A partir daqui, o cérebro começa a fazer os desdobramentos negativos. Fala, Ju, ótima noite. Outro exemplo de desdobramento negativo. Anote por gentileza. Quando as pessoas falam assim para você, poxa, para mim é 8 ou 80. É porque eu sou muito intenso. É porque eu tenho muita pressa. Isso, na verdade, é apenas ansiedade. Então, tudo isso é referencial de ansiedade. Então, por exemplo, eu dei um treinamento hoje para 34 vendedores. Olha só o que ocorre a ansiedade na relação com o dinheiro. Vou explicar. A pessoa tem pressa na compra, a grande maioria não se organiza, a grande maioria gasta tudo no cartão de crédito e a grande maioria, quando cai o salário, já é para pagar o cartão. Então ela fica sem dinheiro. Mas por que que ela ficou sem dinheiro? Apego ansioso. E ela começa o mês sem dinheiro. E aí ela vai ter pressa para querer as coisas. E ela vai passando tudo no cartão. E aí o salário do mês que vem cai, ela tem que fazer o quê novamente? Pagar o cartão. Isso vira um ciclo. Vamos falar do apego ansioso do lado profissional? O apego ansioso do lado profissional, eu tenho pressa no resultado. Deixa eu colocar aqui, pronto. Éder, o que é pressa no resultado? Vou explicar para vocês. A pressa no resultado é: eu me comparo com quem já está há muito tempo, eu tenho dificuldade de dar um passo de cada vez, e com base nisso, quando as coisas não saem segundo o meu tempo, eu me frustro. Isso, na verdade, também é apenas ansiedade. Porque eu preciso entender que as coisas, para maturidade, pegar aqui o exemplo do lado profissional, é um passo cada vez. Mas eu tenho dificuldade com o básico. E muito das coisas, para você ter resultado, você precisa fazer o básico bem feito. Só que as pessoas têm muita pressa. As pessoas se sentem muito atrasadas. Então, quando alguém fala assim, poxa, Éder, eu estou muito atrasado na vida. Isso é apenas ansiedade. Eu vi um relato hoje que uma mulher com quase 60 anos fez transição de carreira e ficou milionária. Você acha que para ela falou assim, ih, minha fase já foi. Me chamou a atenção pela idade. Quando eu fiz curso de reflexo, tinha um senhorzinho de 84 anos na minha turma, você acredita? 84 anos. E as pessoas, quando batiam o olho dele, como ele já era idoso, elas achavam que fazia muitos anos que ele era terapeuta, e elas tratavam com ele. Mas passava credibilidade. Então, observe. Pessoas que querem tudo para ontem, velocidade, pessoas anote isso que é importante, pessoas que se frustram, o que que vai acontecer?
Quando a pessoa precisa recomeçar em algo, às vezes ela se sente atrasada, porque ela estava aqui, ela tem uma queda, ela precisa recomeçar. E quando você tem um recomeço, a mente entra em looping, porque eu já estava acostumado em um patamar, de repente eu caio. Por isso é muito difícil pessoas conseguirem se desenvolver dentro de um recomeço, porque vem à tona o vínculo inseguro sobre suas dinâmicas de passado e ela trava o desenvolvimento. Pessoas que já tiveram um primeiro namoro, casamento, para se relacionar, elas ficam mais ansiosas. Por quê? E recentemente eu vi um caso assim. A pessoa delineou uma data para casar. Só tinha um detalhe, ela nem namorava. Então, observe, isso é ansiedade. Porque o que faz você conseguir ter um namoro ou um casamento? Você achar uma pessoa que tem as qualidades que você preza. Não é a sua idade. Não, porque depois a pessoa, ela quer casar para não ficar sozinha, casa com qualquer pessoa, não conhece, não tem uma métrica e continua se sentindo sozinha. Então, aquele quadro de ansiedade não resolve, só potencializa. Deu para entender o parâmetro de ansiedade do vínculo ansioso? Dúvidas, perguntas ou curiosidade? E não precisa ser sobre você, pode ser de um vizinho, de um primo, de conhecido, fica à vontade. Não tem perguntas? São três formas ansiosas de se relacionar. Vamos para a segunda, tá bom? Chama ansiedade ambivalência. Ansiedade, ambivalência. Vamos entender isso? E aí a gente vai fazer algumas referências. O ansioso ambivalente é aquele que deseja algo e quando ele tem, perde a graça. Essa é a ambivalência. Isso pode ser aplicado a relações, a amigos, coisas. Então, hoje as pessoas pagam muito dinheiro no celular e depois lançam um novo modelo que tem um raio de uma lanterninha nova. Ambivalência. As pessoas já não querem o celular anterior por causa da lanterninha que ela tem ansiedade de ter o da última geração. E na verdade isso é só uma forma de vender mais. Tem gente que tem ambivalência em carro, sabia? Ela fica ansiosa para ter um carro, ela tem o raio do carro, no ano seguinte lança com detalhe na lanterna, e aí a pessoa já se frustra porque ela não tem o último. Então, observe, a ambivalência ou a ansiedade sempre vai estar relacionado com o processo imediato. E a ambivalência, o que muitas vezes acontece? Vamos exemplificar. Às vezes eu tenho um amigo ou um conhecido que ele atinge aquilo que eu quero. E eu fico com tanta ansiedade porque eu não estou vivendo ainda o que eu quero e que eu começo a criticar ou falar mal daquele meu amigo. Mas você entende a ambivalência? Ele só era meu amigo quando ele não tinha aquele privilégio, aquele cargo, aquela situação financeira, todo aquele processo. A partir do momento que ele tem, a ambivalência faz eu me afastar. Anote por gentileza. Toda pessoa que tem um apego de ansiedade ambivalente, ela vai para o comportamento evitante. O que é o comportamento evitante? Ela vai evitar intimidade e pessoas. E esse processo de ansiedade ambivalente
Quando ela vai para a postura evitante, isso vai ser apresentado como: eu não tenho bateria social, eu não tenho paciência com pessoas, estou precisando ficar sozinho. Principalmente quando ficar sozinho vem com uma conotação de: eu preciso ter paz, eu preciso ter o meu tempo. Não que as pessoas, dentro da ambivalência, elas não precisam ficar sozinhas ou ter um minuto de paz. Não é sobre isso. Ótima noite, Rosélia. Seja bem-vinda. Mas o apego ambivalente, eu só tenho paz quando estou sozinho ou na ausência de problemas. Então, na aplicação da ambivalência, eu me isolo para eu ter uma suposta paz. Então, a ansiedade relacional, ela vai ser impactada dentro de um processo externo. Então, dentro desses vínculos de apego, qual é a grande dificuldade? Fazer gestão das próprias emoções. Porque o que que seria o oportuno? Vamos lá, vamos falar sobre a ansiedade ambivalente. Imagina que eu quero muito, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu quero muito atender um público com desenvolvimento humano, um público específico. E quando eu quero, eu falo assim: dá muito trabalho, encheção de saco, meu Deus, não tenho paciência. Entende a ambivalência? Eu quero, mas depois reclamo do que eu quero, do que eu tive. Então, muitas vezes, esse processo de ansiedade, qual é a dificuldade? Lidar com o desconforto daquilo que eu quero. Vocês vão perceber a ambivalência nas relações, principalmente também nas relações amorosas ou afetivas. O pessoal quer muito casar, quer muito casar, quer muito casar. Ela casa. Depois eu só reclama do cônjuge. Vocês entendem a ambivalência disso? É muita ambivalência, tá? Então ela vai ter essas oscilações. Então, como a gente está falando aqui de um âmbito relacional, a ambivalência vai estar relacionada ao eu querer e depois desvalorizar aquilo que eu tenho. Pode ser uma formação, pode ser um privilégio, pode ser uma situação financeira, pode ser relacionamento amoroso, pode ser os amigos. E aí a pessoa ela vai ter uma sensação, entre aspas, de bipolaridade comportamental. Por que uma bipolaridade comportamental? Obviamente, porque não é uma bipolaridade diagnosticada, mas ela mesmo entende. Porque ao mesmo tempo que ela ama algumas pessoas, ela machuca as pessoas em certo sentido. Ela fere as pessoas em certo sentido. Ao mesmo tempo que ela quer ter junto, quer ter perto, quando ela tem, ela não valoriza. Ela fica no celular, ela fica ocupada, ela fica falando com outras pessoas. Então, esse é o processo ambivalente. Galera, até aqui do processo da ansiedade, do vínculo ansioso e do vínculo ambivalente. Alguma pergunta? Consegue identificar alguém? Consegue se ver em alguma situação? Pergunta oportuna. Você já se relacionou em algum aspecto ambivalente? Ao mesmo tempo que você ama a pessoa, você sente que a pessoa te machuca, às vezes te maltrata. Ju, é muito simples, né? Cernice é bateria social. Então, ó, eu tenho essa tendência de querer ficar sozinha para ter paz. Então, aqui já deleto o quê? Aqui já denuncio o que é essa frase. Porque para eu tenho essa tendência de querer ficar sozinha para ter paz. O que essa frase denuncia?
já denuncia uma dependência emocional que eu tenho para eu ter paz, eu vou ficar sozinho e já denuncia um comportamento evitante. E aí a gente teria que fazer uma intervenção. O que acontece quando as pessoas ficam perto de mim, que elas me esgotam? O que a minha postura, o meu comportamento faz as pessoas me esgotarem? Ótima noite, Thalita. Ótima noite, Júnior. Entende? E aí eu preciso entender. Ô, Éder, Fala, Brenda. isso não tá muito ligado às questões de relações meio abusivas, não? Tipo, desvalorizar, maltratar. Então, vamos lá. Aqui são dois parâmetros diferentes. Quando eu falo de relação abusiva, eu preciso tomar cuidado, porque a relação abusiva ela é muito aberta. Então, eu posso ter uma relação abusiva financeiramente, posso ter uma relação abusiva porque eu sofri um trauma de cunho sexual na infância, de abuso, eu posso sofrer um processo abusivo financeiramente. Então, isso aqui é muito amplo. Quando eu falo ambivalência, é ao mesmo tempo essa oscilação de querer junto, mas não valorizo. Ao mesmo tempo que eu amo, eu sou grosseiro. A palavra ambivalência, ela vem dos dois polos, né? Tanto uma coisa como outra. Deu para entender a diferença? Mais ou menos. Tá. Me explica aí. A minha dúvida, né, no caso. Uhum. Então, é que, tipo assim, questão abusiva, ela pode abranger vários aspectos da vida e nessa questão se relaciona. É isso que eu não entendi. Essa ambivalência se relaciona a comportamento de pessoa para pessoa e que pode Tá. alterar? Então vamos lá. Eu sou a pessoa ambivalente nas relações. Da onde vem isso, Brenda? Eu não tive trauma de abuso nem nada. Da onde vem isso? Uai, tô confusa agora. Tá. A Ju tá confusa por causa que ela entrou depois. Vamos lá. Vou repassar rapidamente, tudo bem? Para deixar todo mundo na mesma página. Vamos lá. Existem duas formas de eu criar relacionamento. Eu vou me relacionar com pessoas, eu vou me relacionar com amigos, eu vou me relacionar de forma romântica, eu vou me relacionar com trabalho, eu vou me relacionar com dinheiro, vou me relacionar com meu passado, vou me relacionar com as minhas versões do passado, vou relacionar com meus pais, vou me relacionar com os meus irmãos. É relacionamento, tudo bem? Relacionamento no geral. É disso que a gente está falando hoje. Ou eu me relaciono de forma segura ou ansiosa. Não tem outro termo. Ou é uma coisa ou outra. Tudo bem, Brenda, até aqui? Tá, tudo bem, tô acompanhando. Ok. Eu mencionei algo no início, que o processo deu na relação, me relacionar de forma ansiosa ou segura, vem do quê? Acho que só o Adão e a Brenda estavam no início. Que eu até mostrei aqui o canto do ladinho. Vocês lembram? Do vínculo, né? Com o pai e com a mãe, do relacionamento deles. Perfeito. Então, se a relação dos meus pais, por algum motivo, me dava ansiedade, eu vou levar essa ansiedade para me relacionar nas outras relações.
Então, a forma que eu me relaciono é ansioso. Deu para entender, Brenda? Sim. O que é alguém que se relaciona de forma segura? Eu me relaciono de forma segura. Se eu me sinto seguro de falar com pessoas que têm dinheiro, de pessoas que têm cargo, sabe? Eu não fico naquela angústia, naquela inquietação. Se alguém fala assim para mim, Brenda, mais tarde eu preciso falar com você, tá bom? Eu não fico ansioso, eu tô de consciência tranquila. Quando eu vou fazer algo novo, eu não fico ansioso. Quando eu vou num ambiente novo, eu tenho uma autoimagem tranquila, positiva. Isso é a pessoa que teve a vinculação segura com os pais. Tudo bem até aqui? Sim, tô dando pra entender. Que eu digo que é 1% aí. Alguém aqui se sentia assim com os pais, seguro? E eu não senti isso, não. Eu acho que essa pessoa aí não existe, não. Júnior, Rosélia, Thalita, Jô, vocês se sentiam seguros assim com os pais? Não. Thalita também não. Jô, será tu, Jô, que gerou o vínculo seguro? Eu lembro, eu lembro que quando minha mãe começou a me levar para a escola, me dava um desespero quando me deixou na escola. Eu chorava, eu não queria ficar na escola, eu tinha dor de barriga, dor de cabeça. A sensação relacional, quando eu tenho ela ansiosa, a sensação que eu não tenho segurança para voltar para algum lugar. É esse o parâmetro. Então, por que que uma criança num ambiente de recreação, ela fica grudadinha com a mãe? É um apego. Ela está grudadinha com a mãe, porque ela tem ansiedade de sair de perto da mãe. A forma dela se relacionar com as pessoas, com as outras crianças, é ansiosa. E eu falei ainda a origem da ansiedade. Ela está relacionada com o estado emocional. Medo. Éder, então a forma de eu criar relacionamentos vai ser baseada em medo? Vai ser baseada em ansiedade. A origem é o medo. Tudo bem até aqui? Brenda? Tá, sim, tá tranquilo. Então vamos lá. O que eu quero só pontuar aqui para ficar claro. Quando eu falo de relação abusiva, eu estou falando de trauma. O assunto hoje não é de trauma, tá? É de geração de vínculo, tá? O trauma de abuso, como a Brenda perguntou, eu não consigo gerar o quê? Limites. É outro assunto. Gerar vínculo vai me dar ansiedade. É diferente. Começar um projeto novo me dá ansiedade. Eu começar no emprego novo me dá ansiedade. É diferente. Só que dentro dessa ansiedade tem três formas relacionais. A terceira é o que deixa a pessoa suscetível a pessoas que têm traços narcisistas. Vocês vão entender o rolê daqui a pouco, tudo bem? Mas a gente está falando de apego, de relacionamento. Brenda, Entendi, tô acompanhando aqui. tá acompanhando o rolê aí? É, tô meditando enquanto você tá falando. Tudo bem? E aí eu expliquei sobre a primeira forma de ansiedade. Vocês vão identificar a pessoa ansiosa no vínculo. Essa é a primeira camada. Expressões como eu sou 880, expressões como eu sou muito intenso, expressões como eu tenho pressa,
eu tenho muita velocidade, eu quero as coisas para ontem. São expressões de uma pessoa o quê? Ansiosa. A pessoa tem um vínculo ansioso. E eu dei exemplo do lado financeiro. A pessoa fala assim: ai, que vontade de comer hambúrguer hoje. Tô sem dinheiro. Ela passa onde? Cartão. Porque ela tem ansiedade de satisfazer os próprios desejos. Porque o vínculo dela é ansioso. Daí eu dei alguns exemplos. Tudo bem até aqui? A pessoa que tem um vínculo ansioso, ela se compara com os outros. Isso é um veneno para a autoestima. Porque ela tem pressa, ela tá achando que ela tá demorando. E quando ela vê alguém tendo resultado, ela fala assim: ah, as coisas só dão certo para os outros, dá certo para mim. O que é isso? Ansiedade de novo. Tudo bem até aqui? Beleza? Aí a gente começa a ir numa camada profunda. Tudo bem eu ir numa camada profunda? Aí vocês anotem por gentileza. Galera, se for possível, só se for possível, mantenha sua câmera aberta, tá bom? Mas só se for possível. Ansioso ambivalente. Foi aquilo que eu estava falando. Observe. A base disso é o relacionamento dos meus pais. Quando o ansioso ambivalente vai ser aplicado? É quando é, os meus pais me dão uma certa medida de segurança, mas me dá ansiedade. Quando dentro da relação dos meus pais, é, eu, meu pai me leva para o lugar, mas eu não me dou atenção. Tem uma ambivalência. Às vezes meu pai ou minha mãe se fecham e nem falam comigo. Então me dá ansiedade. Porque dentro da ambivalência é justamente o processo que a pessoa vai para um comportamento evitante, que é evitar intimidade ou pessoas. Aonde você identifica isso? Quando pessoas dizem assim: ah, para eu ter paz, eu prefiro ficar sozinho. Então, essa frase revela uma faceta da dependência emocional, porque eu dependo de estar sozinho para sentir a paz. E a paz ela é interior, não vem do ambiente externo. Ambivalência. Eu quero muito uma coisa. Ah, isso perdeu a graça. Você vai perceber isso, por exemplo, de pessoas que compram coisas e não usam. É ambivalência. Mas não queria tanto, mas não usa. No relacionamento amoroso, a pessoa queria muito casar com a pessoa. Casou. E daí só os outros têm valor. Só. Um dito popular que define a ambivalência. O gramado do vizinho que é o mais verde. Deu para entender até aqui? Deu para entender a ambivalência? Ok. Brenda, deu para entender? Vamos lá. Esse é o vínculo que a pessoa fica suscetível a pessoas com traços narcisistas. Não é pessoas com diagnóstico clínico, são traços. Tudo bem? A ambivalência, a base dela é: os meus pais me quiseram tanto, hoje eu não tenho atenção e a presença dos meus pais. Isso vai ser refletido onde? Parece que as coisas perdem a graça com facilidade.
porque você tem, e isso que você tem agora perdeu o valor. Isso é ambivalência. Tudo bem até aqui? Posso explicar a forma de apego ansioso desorganizado? É quando, na relação dos meus pais, que deveria me dar amor, eu me sinto humilhado. Que deveria me dar carinho, eu sinto que eu apanho sucessivamente. Que eu queria ser reconhecido e eu me sinto desvalorizado. Então, o cérebro fala assim: olha, é assim que cria relacionamento. Isso é aceitável. E aí eu vou ter amigos. Eu me sinto que eu tenho companhia, mas os meus amigos fazem bullying comigo. Vocês entendem a neurologia desorganizada aqui? A mesma fonte que faria eu receber coisas positivas, ela me dá coisas também negativas. E isso é a forma ansiosa desorganizada. O cérebro tem dificuldade de reconhecer que aquela relação não é saudável. Você vai perceber a pessoa falando assim, Éder, eu já ouvi muito consultório. Eu sei que aquela pessoa não me trata bem, mas se eu deixar ela, o que que vai ser dela? Você entende a desorganização do cérebro? Você vai ver pessoas no trabalho que falam assim, ah, Éder, no meu ambiente de trabalho eu sofro assédio moral, mas se eu sair de lá, quem vai ficar lá? As pessoas precisam de mim. Ou ela fala assim, ó, ah, eu tenho dó dos clientes da empresa, por isso eu não saio. Você entende a desorganização do cérebro? Uma forma declarada de vínculo ansioso desorganizado. É quando as pessoas chamam de dedo podre no relacionamento. Então, aquilo que deveria me dar amor, companheirismo, me dá dor. Isso pode nos dar a sensação que no íntimo isso é uma forma de amor? Sim. Thalita entendeu a lógica do processo do vínculo ansioso desorganizado. Deu para entender até aqui, dona Brenda? Cadê tu, ser humano? Tô aqui, tô acompanhando. Como tá a sua cabeça? Tá mil. Mas já tava mesmo, então. Mas eu tô entendendo. Quantas vezes vocês já ouviram eu, Éder, falando de intensidade? Eu descobri que era só ansiedade. Eu tenho a forma de vínculo ansioso, ambivalente, desorganizado. Talvez você vai ter os três, talvez você tenha um, talvez você tenha dois. Ô, Éder, todas as falas que você tá falando aí, eu falo. Eu tô vendo que meu buraco tá mais fundo. Vamos lá. Quem se viu em alguma desses descritivos? Por gentileza. Ok, beleza. Ok. Vamos lá. Caneta e papel. Agora a gente vai para uma camada mais profunda. Qual relação te dá mais ansiedade? Relação com pessoas, observe, ó, pessoas, o seu vínculo espiritual, pessoas do trabalho. Você sente muita ansiedade no casamento. Você sente muita ansiedade com o assunto financeiro.
Em qual área você está sendo impactado pelo vínculo ansioso? Hoje eu dei um treinamento empresarial, a Rô assistiu. Era só sobre profissional e financeiro. 1 hora de conteúdo só batendo nisso. Tinha 45 conexões, era uma equipe comercial. Então, observe, o vínculo ansioso, você vai ter um medo de perder, entende? Um medo de ter um revés, um medo de passar dificuldade. É muito comum isso. Ou com força. Com força. Não resta dúvidas. Segundo passo, vamos lá. Muito obrigado pelo comentário de vocês, tá? Se vocês depois quiserem colocar no bate-papo em qual área você se sente mais ansiosa no chat, porque depois eu vou te dar algumas possibilidades ou estratégias que dá para ser feito para você se relacionar de uma forma profunda, tudo bem? Antes de eu casar com a Cris, antes de eu casar com a Cris, eu fui noivo de uma moça aqui do litoral. Eu tinha a sensação que eu ia perder ela. A gente estava noivo, ela dava sinais que ela ia me trair. E aí, quando ela ia sair à noite, a gente morava em regiões diferentes, eu falava assim para ela: Olha, quando você sair, quando você chegar, você me avisa. Se dava 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. Eu acordava assustado, olhava o celular, não tinha mensagem dela. Eu entrava no WhatsApp dela, ela estava online. Aquilo me destabilizava, eu mandava uma mensagem. E aí ela era grosseira. Então, ela, no caso, era ansiosa ambivalente. E muitas vezes ela ia pro evitativo, né? Evitava. Porque a gente era noivo para casar. E eu ficava no processo da dependência emocional. Aquela ansiedade, aquela agitação, aquela inquietação. Então, isso é muito complexo. Próxima pergunta. Você já se relacionou com alguém ansioso ambivalente? Que hora quer você, hora não quer mais. Hora quer a sua companhia, hora não liga para a sua presença. E de repente fica evitante. Algumas pessoas fazem ainda aquela punição com silêncio, quando a pessoa vira a cara e fica sem se falar. Então, isso é o ansioso ambivalente, porque a pessoa que fica com a outra ignorando, ela vai ficar na ansiedade, na inquietação do quê? De fazer as pazes. E a outra fica evitante, evitando intimidade. É uma forma de punição. Então, você se relacionou com alguém ansioso ambivalente. Tudo bem? Se você já se relacionou com alguém ansioso ambivalente, digita eu. Meu pai, ele era ansioso, vai no céu e inferno ao mesmo tempo. Essa é a ambivalência. Perfeito. Uma pessoa falou para mim assim: Éder, mas a pessoa tá sem falar comigo, eu me sinto culpada, parece que eu fiz algo. Eu falei, porque você tá ansioso e mentalmente desorganizado se relacionando com alguém ansioso ambivalente. Você entende a asneira que dá? Por que o desorganizado? Porque o desorganizado, ele tá achando ainda que a culpa é dele. Aí eu, não, meu Deus, eu tinha que ter feito algo. Você entende? Então, observe, né? O vínculo ansioso desorganizado, você tem uma possibilidade gigante de ser afetado e prejudicado. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você tem um pezinho de ser ambivalente?
Como assim, Éder? Você quer uma coisa, às vezes perde a graça? Às vezes, eu vou pedir uma licença, eu vejo muito isso na terapia. A pessoa vem e faz um curso. Éder, quero muito esse curso. Ansiedade. Depois que ela tem um curso, ela vai para ambivalência. Parece que o conhecimento perdeu a graça, que ela tem dificuldade de se desenvolver. Éder, qual o percentual que isso impacta os terapeutas da ambivalência e da ansiedade de comprar curso? 70% do mercado é ansioso ambivalente. Eu já cheguei a investir num projeto R$ 80.000 e não desenvolvi nada. Como diria o dito popular, chupa essa manga. Então hoje eu tomo muito cuidado dentro da ansiedade ambivalente, tá? Que é o querer muito uma coisa, ficar ansioso e depois perder a mão. Aquilo não ter um valor ou você não fazer algo com aquilo. Tudo bem até aqui? Então, minha pergunta é: você já sentiu e se relacionou com de forma ambivalente? Muita gente faz faculdade de forma ambivalente. Faz a faculdade, a ânsia pela faculdade, de ter o ensino superior e depois não trabalha com aquilo. Vocês entendem a ambivalência? Anote por gentileza. Gente, umas explicações mais profundas que eu estou dividindo com você é voltado de pesquisa do Instituto, tá? Você não vai achar em nenhum lugar. Mas nos atendimentos a gente vai catalogando, a gente vai entendendo os processos. Tem alguém que é ambivalente e vai descontar na alimentação? Sim. Essa pessoa tem dificuldade de se sentir satisfeita com a comida. Então a ambivalência dela vai ficar na comida. Ela come e fica insatisfeita, come e fica insatisfeita, come e fica insatisfeita. Aquilo não dá o quê? Satisfação. Anote assim, ó. Pessoas com dificuldade de autopercepção de estar satisfeito, tá? Vamos lá. Como tá a mente dos seis aí? Tá de boinha? Tá tranquilinha? Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Alguém quer que eu explico a mente ansiosa desorganizada ou ambivalente aplicada em alguma coisa? Você quer que eu faça aplicação em alguma área? Quando você fica olhando para mim com essas caras, expressões faciais, Jô- ai, Jô, a tua pergunta foi engraçada, mano. Não, é... não pelo que você perguntou, a forma como você perguntou, entendeu? Vamos lá, caneta e papel na mão. Eu preciso entender que todo processo, ele é um passo por vez. Éder, quero emagrecer, é um passo por vez. Éder, quero progredir profissionalmente, um passo por vez. Éder, quero progredir espiritualmente, um passo por vez. Éder, quero casar, é um passo por vez. Dentro desse modelo relacional, o que você vai precisar evitar? Ansiedade e a ansiedade de outras roupagens, que é a ansiedade com outras roupas, que pode ser um processo de ansiedade, mas que você chama de intensidade, que é um processo de ansiedade que você fala de velocidade. É um processo de ansiedade que você chama de 880. É um processo, às vezes, de ansiedade que, na verdade, já virou uma compulsão. Deu para entender até aqui? Só que você vai ter que ser muito honesto com você. Vou fazer uma pergunta um pouquinho profunda, né?
Na infância, isso eu vou pedir para você fazer uns descritivos depois. Na infância ou pré-adolescência, o que te dava ansiedade? Na infância ou na pré-adolescência, o que te dava ansiedade? A minha filha falou para mim sexta-feira, falou, pai, você lembra quando eu era pequena e quando eu dava trabalho para minha mãe, ela falava que ia ligar para você? Eu falei, lembro. Ela falou assim, você sabe que essa frase vem na minha cabeça até hoje? Ela tem 14 para 15 anos. E ela disse assim, e eu sei que dependendo do que acontecer comigo, minha mãe vai te ligar. Aonde está a ansiedade? Quando a mãe dela vem falar algo para mim. Eu falo para ela assim, filha, mas o papai é bravo? Ela falou, não. Eu falei, qual o teu receio, para não falar medo, para não inibir ela? Ela falou, não sei, mas eu tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer. Sabe uma ansiedade que muita gente tem? Não dar orgulho para os pais. Isso é uma ansiedade. Sabe uma ansiedade que muita gente tem de infância? De ver pai e mãe brigando e discutindo. Isso também gera ansiedade. Outro processo que vai da ansiedade, quando você se frustrou em alguma área da vida e você tem a sensação de que você agora está atrasado. Entende? Olha que interessante aqui, ó. Deixa eu ver quem foi o ser humano. É de ter ficado extremamente ansiosa quando vou estudar. Não consigo me concentrar e ficar quieta. E se encaixa na ansiedade? Sim, se encaixa na ansiedade. Então, eu preciso entender, por exemplo, vou pegar teu exemplo aqui, tudo bem? Me dá um ok se tá tudo bem ou mais ou menos. Tá. Imagina que ela já fez alguns cursos e não se desenvolveu. É um exemplo fictício, só estou pegando uma carona nela. E no íntimo dela, ela falou assim: agora vai. E ela pode ficar ansiosa para o estudo. Qual vai ser a dificuldade? Qual a dor? A autocobrança por não ter desenvolvido anteriormente. Que às vezes vem de uma ansiedade por resultado ou uma pressa por resultado. Você vai ter pessoas com pressa de resultado, ela faz três, quatro projetos de uma vez. Então a energia vai ficar dispersa. Para você ter resultado real, foca uma coisa de cada vez e faz isso acontecer. Depois que isso aconteceu e está rodando, você foca em outro. Depois que esses dois estão rodando, você foca em outro. E assim, sucessivamente. Tudo bem até aqui? Thalita, fez sentido o exemplo? E aí, vamos supor que isso aconteça com ela. Então, o que que ela tem que estar bem com o que aconteceu no passado? Sempre esse processo. Você vai ter que fazer as pazes com o seu passado, entende? Gente, a ansiedade não é de todo mal. Você tem uma conta para pagar, você precisa de dinheiro. Você vai correr atrás? Vai, claro que você vai. O complicado é viver movido pela ansiedade. Quando isso acontece, seu nível de ansiedade e estresse vai lá em cima. Isso é o negativo. Éder, eu tô com uma meta para bater. Eu tô correndo desde o início do mês. Comecei a ter mais resultado na última semana do mês. Acelera.
mas você corre um risco. Qual? Se o seu resultado ficou para a última semana do mês, você vai iniciar o mês que vem cansado. E o mês que vem cansado, você vai começar mais devagar, que vai gerar o quê? O resultado para o final do mês. E aí você fica ansioso de novo. Deu para entender a lógica? Uma regrinha que não é minha, mas vai fazer sentido para você. Cedo no mês, cedo na semana, cedo no dia. Essa regra sempre funciona. Para que, Éder? Para tudo na sua vida. Éder, não é só para uma área, não, né? Para uma área só não, cara. Para tudo na tua vida. Começa cedo no mês, começa cedo na semana, começa cedo no dia. Não tem como errar. Você evita ansiedade, estresse. Você evita. Então, observe, hoje é dia 6. O que você pode fazer de diferente para não ficar ansioso? Essa é a minha pergunta para você. O que você pode fazer de diferente para evitar o estresse e a ansiedade? Como tá a cabeça dos 6 aí? Tá de boinha? Fez sentido? Fez? Beleza. Galera, a gente vai ficar por aqui hoje, fechou? A gente vai ficar por aqui hoje. Mas muito obrigado aí. Ah, que bom, Rô, fico feliz. A gente fica por aqui hoje, eu fico à disposição de vocês. Sei que esse conteúdo vai dar muito insight, a mente vai fazer conexão nos próximos dias. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem no WhatsApp. Quer você esteja assistindo ao vivo, quer na gravação. Galera, muita gratidão, valeu, beijo no coração, até a próxima, valeu!